Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais uma live. É um prazer imenso poder estar aqui mais um dia, podendo falar com vocês sobre emoções, sobre sentimentos e o quanto que isso pode influenciar diretamente no processo de emagrecimento. Quanto que o emagrecimento também, um dos fatores principais é justamente as questões emocionais e psicológicas. Essa semana até coloquei um post aí falando sobre o quanto que nós pensamos que o emagrecimento ele simplesmente está voltado para dieta ou academia, atividade física, mas o quanto que também envolve vários outros fatores para a gente conquistar o emagrecimento de uma forma saudável e até mesmo de uma forma mais leve, levando em consideração N fatores para justamente alcançar o objetivo que eu espero. E não somente a alimentação, e não somente a dieta, e esse é o objetivo principal aqui nosso do projeto Emagreça com Saúde. Poder levar mulheres para o emagrecimento, poder levar mulheres a conquistar os seus objetivos e aí sim vocês finalmente conquistarem o emagrecimento de uma forma saudável e de uma forma mais assertiva e mais adequada cada vez mais. Então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nós vamos poder falar e trocar uma ideia juntos, buscando conhecimento do impacto emocional no processo de emagrecimento. Bom, e hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência emocional. Então, qual o papel, qual a função da inteligência emocional no processo de emagrecimento? Quanto que o processo de emagrecimento ele pode ter dois caminhos, um caminho mais difícil, um caminho mais rígido, um caminho um pouco mais dificultoso e até mesmo confuso, mas o quanto que nós podemos também traçar um caminho mais assertivo, um caminho mais diretivo, um caminho mais consolidado e mais fortalecido a partir do momento que nós entendemos que a inteligência emocional é algo tão importante e tão necessário nesse processo de emagrecimento em si. Então, eu consigo observar que eu, como uma fonte de recursos, eu tenho capacidades e eu tenho funções assertivas que me levam a conquistar e a desenvolver
um emagrecimento mais consolidado, mais seguro e muito mais assertivo através da inteligência emocional. Então, quanto que é importante a gente reconhecer as nossas emoções, entender as nossas emoções, poder cada vez mais olhar para dentro de si e se reconhecer as nossas capacidades, mas também as nossas vulnerabilidades, os pontos mais fortes que nós possuímos, mas ao mesmo tempo também os pontos às vezes um pouco mais vulneráveis e o que nós podemos fazer com tudo isso no processo de emagrecimento em si. Levando em consideração nós como seres humanos, que temos uma completude de emoções e sentimentos, e muitas dessas emoções e desses sentimentos nós não conseguimos assumir o controle a todo momento, a todo instante, a gente pensa que não necessariamente isso pode nos atrapalhar no processo de emagrecimento em si. Jalon, bom dia. Por enquanto não entrou ninguém na live e eu estou mandando aí o conteúdo, porque aí já fica salvo e depois você faz os cortes. Não sei se pode ser em questão do horário em si, não sei se pode ser em questão do horário, ainda não entrou ninguém, mas eu já dei início à live, porque aí já fica gravado e depois você faz os cortes. Então, pensando em si, no processo de emagrecimento, o quanto que é necessário a gente pensar o quanto que os fatores emocionais, os fatores psicológicos, ele influencia diretamente no processo de emagrecimento. Todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai poder falar um pouco sobre a importância da inteligência emocional no processo de emagrecimento. Essa semana eu coloquei um post falando justamente o quanto que socialmente, culturalmente, é muito olhado essa questão do emagrecimento como se tivesse dois caminhos. Então, eu tenho um caminho da dieta e da atividade física, então eu faço esses dois e pronto, acabou. Mas esse caminho ele não fica muito bem consolidado, porque você se sustenta somente em duas coisas, a dieta e a academia. Pensando em questões emocionais, nem sempre, todos os dias, a gente vai conseguir engatar numa dieta. Vai ter dia que a gente vai sair um pouco da dieta em si. E pensando também na atividade física, nem sempre a gente vai ter a disposição para fazer uma atividade física, ou às vezes vai ter um tempo, por exemplo. Eu ontem estava com um dia aí super corrido, eu não consegui na academia praticar atividade física, então foi um a menos. Então, se eu tenho só dois pilares, os dias que eu tecnicamente falhar com um pilar, isso vai me enfraquecer mais ainda, porque eu dependo só de poucos pilares para me sustentar e me ajudar a eu conquistar o emagrecimento de forma saudável. Então, se você que está aqui assistindo essa live e as únicas ferramentas que você tem buscado para emagrecer tem sido a alimentação e tem sido a atividade física, eu quero dizer para você que você alcançou 50% só desse objetivo. Você está utilizando 50% das ferramentas que você possui para buscar o emagrecimento. Então, se você está aí utilizando 50% somente das ferramentas que você possui para conquistar o emagrecimento, para emagrecer, é somente esse 50%, o dia que você estiver um pouco mais cansada, o dia que você estiver um pouco mais desmotivada, ou o dia que você estiver com a rotina um pouco sobrecarregada, já não vai ser mais 50%, vai ser 25%, por exemplo. Então, o que eu trago para vocês é olhar o processo de emagrecimento e não visualizar somente dieta e atividade física. Porque a dieta vai ter dia que você vai sair da dieta. A atividade física vai ter dias também que vai sobrecarregar, você vai estar trabalhando muito, vai chegar do trabalho cansada, vai ter outras questões para você fazer e um dia ou outro você às vezes pode acontecer de faltar um pouco no treino. Então, se você depende só do treino e só da dieta para emagrecer, as únicas coisas que eu dependo e que eu pego como ferramenta
eu utilizo 50% só. Eu só utilizo metade de todos os recursos que eu possuo, de todos os recursos que eu posso ter. O que eu trago para vocês é analisarem que, quando eu olho para o processo de emagrecimento, eu quero chegar no objetivo final, que é emagrecer, eu posso ter outras ferramentas. E uma dessas ferramentas, sim, é a alimentação, que é um fator muito importante e muito primordial no emagrecimento. É a atividade física, que também é uma ferramenta muito poderosa e muito importante, mas tem outras ferramentas também que vocês precisam utilizar para esse processo de emagrecimento. E uma das ferramentas que eu trago hoje é em relação à inteligência emocional. É algo que vocês precisam desenvolver cada vez mais, porque é a inteligência emocional que vai me dar um suporte de como eu vou enfrentar e de como eu vou encarar os desafios que eu enfrento no processo de emagrecimento. É algo que eu sempre trago muito a real aqui para as mulheres que estão em busca de emagrecer, que emagrecimento não é fácil. O processo de emagrecimento não é tão lindo assim como se parece. No meio do percurso fica lindo, mas no começo, nos primeiros meses, há um pouco de sofrimento porque precisa de ter quebra de padrões. Então vamos pensar lá a Maria que se comportou mais de 25 anos da mesma forma. Então ela ficou 25 anos comendo da mesma maneira, 25 anos tendo o mesmo comportamento, 20 ou 30 anos tendo a mesma qualidade de vida da mesma forma. E ela propôs uma mudança na vida dela, não vai ser no primeiro mês que ela vai conseguir se adaptar, que o corpo, o organismo dela vai se adaptar numa nova rotina. Eu vejo aí muitas mulheres que passou a vida toda, mulheres aí com 40 anos, falando: Rafael, a minha dificuldade maior é com doce, eu não consigo abandonar o doce. Mas assim, ela tem 40 anos, então vamos pensar, já desde a infância, ela já teve os primeiros contatos dela com doce, bala, pirulito, chiclete. Então pensando assim, há 39 anos ela consumindo doce. O que é um mês para 39 anos? Não é nada, é uma vírgula. E eu vejo mulheres com um mês já não querendo mais consumir doce, já tendo autocontrole em relação ao doce, autocontrole na alimentação. E não é assim, porque vocês vêm carregando um período, uma jornada longa aí. Então, propor essa mudança, ela acaba acontecendo gradativamente. Vamos pensar as mulheres que têm a questão do sedentarismo. Então, ela passou também 35 anos sem se comprometer a uma atividade física. Então, ela sempre levava mais ou menos, começava, parava e nunca pegava algo assim forte para valer. Ela ficou 35 anos vivendo esse estilo de vida, tendo esse padrão de comportamento. Com um mês, ela não vai ficar uma super atleta. Em um mês ela não vai virar uma super atleta. Ela vai fazer aquilo que ela consegue, porque é uma quebra de padrão. Então, quando eu falo que o emagrecimento não é algo fácil, porque exige quebra de padrões, novos comportamentos, aptidões e principalmente mudança de mentalidade e de pensamentos, ele é um processo um pouco difícil em si. A questão é que quando a gente expande essas ferramentas, ele passa a ser um processo mais leve. Então, o que para mim era super difícil, super doloroso de conquistar, eu começo a enxergar que, cara, eu tenho possibilidades, eu tenho habilidades que pode me levar a emagrecer. Há um tempo atrás eu duvidava que isso era possível. Hoje eu consigo enxergar uma possibilidade disso acontecer, disso concluir. Então o processo ele começa a ficar mais leve a partir das ferramentas que você possui. Então por isso que eu trago hoje para vocês. Não se apegue somente a duas ferramentas. Dieta e treino. Vocês precisam de mais ferramentas, de mais possibilidades, de mais aberturas, de mais outros infinitos caminhos em si para conquistar o emagrecimento de forma consolidada e de forma saudável. Certo? Para quem foi entrando, vai enviando aí o aviãozinho e convidando as suas amigas
pessoal que precisa conhecer um pouco sobre a inteligência emocional e saber o quanto isso é importante. Hoje eu vou falar sobre isso, porque é importante a inteligência emocional no processo de emagrecimento. É algo que eu acredito que vai virar a chavinha muito grande aí na cabeça de bastante pessoas. Então, se você conhece alguém que está em busca de emagrecer, começou e parou e às vezes até desistiu desse processo, envie essa live para essa amiga, para ela poder aprender um pouco mais. A Débora falou. Oi, Débora, boa tarde. Boa tarde. Como lidar com as recaídas e recomeços? Tá meio difícil retornar. Muito importante sua pergunta, Débora. Gostei. Muito obrigado aí. Falando sobre recaídas e recomeço. Esses dias eu li uma frase muito importante, me deixou bastante reflexivo, que ele falava mais ou menos assim: se você tem muito medo de errar, isso vai privar a sua vida, porque você vai ficar cada vez mais com medo de tentar novamente, porque você olha o erro como algo muito culposo, como algo muito dolorido, ou às vezes como algo que defina a sua capacidade. Então, assim, se a gente pensa em mulheres que elas têm medo de terem recaídas, provavelmente elas vão evitar essas experiências para não entrar em contato com a recaída. Se tem mulheres que elas olham a recaída como algo muito inferior e que isso diminui ela como mulher, como pessoa, e isso acaba diminuindo de alguma maneira, ela vai começar a evitar situações que exija um novo comportamento, que exija um comprometimento, porque o maior medo dela é chegar lá na frente e desistir. Então, o quanto que entra a visão que você tem sobre o que é ter recaídas. A concepção que você tem sobre recaídas. Porque se você tem medo de ter recaídas, ou você olha ter recaídas como algo muito punitivo, ou como algo que te desvaloriza como pessoa, provavelmente você não vai querer recomeçar, porque o recomeço já remete a uma possibilidade de recaída, e se eu recair, isso vai me definir como uma pessoa insuficiente, vai me definir como uma pessoa incapaz, vai me definir como uma pessoa que não tem autocontrole e tantas outras coisas. Então, Débora, o que é interessante é você começar a desmistificar um pouco sobre as recaídas em si. E quais são os novos comportamentos e atitudes e escolhas que você pode ter no momento da recaída. O que eu vejo muito são mulheres que acabam tendo a recaída e aí nessa recaída se autodefine como insuficiente e paralisa elas no meio desse caminho. E aí quando paralisa, isso gera uma insegurança para tentar novamente. E às vezes ela até chega a tentar de novo. Só que ela tenta de novo de uma forma insegura. Porque o medo dela é cair novamente na recaída e se autodefinir novamente como insuficiente. Então o que eu digo para você é mudar um pouco essa concepção sobre recaídas. Se você recair, ter várias recaídas no processo de emagrecimento, isso não necessariamente significa que você é autoinsuficiente. O que acontece é, provavelmente há situações externas na sua vida que pode contribuir para você ter uma recaída. Por exemplo, o excesso de serviço, o excesso de responsabilidade, o cansaço, o estresse, a pressão, uma culpa muito grande e tantas outras coisas. Uma autocobrança excessiva, são esses fatores que contribuem para você recair. Na verdade, a recaída é só um resultado de algo que aconteceu no seu ambiente e que pode ter acontecido internamente dentro de você. Então, o que eu digo? Cara, eu tava na dieta, tava na atividade física, bonitinho, fui e cometi uma recaída. O que fazer? Primeira coisa, eu vou tentar identificar o que me influenciou a eu ter essa recaída. Identifiquei, eu vou pensar em nova estratégia de comportamento na próxima vez que acontecer. E a partir disso,
eu vou voltar de novo, eu vou recomeçar novamente e vou seguir em frente, pensando, cara, ok, consegui. Se na próxima vez acontecer, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou analisar o que me influenciou a eu ter essa recaída, qual foi a influência, eu vou traçar uma nova meta de comportamento e o outro eu vou recomeçar novamente. Vamos ver, eu vou tentar colocar num exemplo mais prático em relação a essa técnica. Vamos pensar que um dos motivos da sua recaída, Débora, pode ser em relação a estresse. Então você anda muito estressada. Você tem um acúmulo de estresse e esse estresse ajudou você a ter essa recaída. Aí você parou com a alimentação, aí você acabou comendo até de uma forma mais impulsiva e a partir daí você deixou de lado o processo de emagrecimento. Então, se a gente pensa que o fator é o estresse, o que você precisa fazer? Identificar o que levou você a ter esse estresse. Então, eu identifico que o que me levou à recaída foi o estresse, eu vou identificar o que tem gerado na minha vida um acúmulo de estresse em si. É um estresse no meu relacionamento, é um estresse no meu emprego, é o meu estresse em relação às minhas funções que eu preciso exercer, é um estresse em relação a uma decisão que eu preciso tomar na minha vida e eu estou em dúvida, eu estou insegura. É um estresse de muitas coisas que vão acontecendo e eu vou guardando e não desabafo. Da onde que vem esse estresse? A partir do momento que você identifica esse estresse, você vai verificar um novo comportamento. Então, vamos pensar que é uma dificuldade em relação ao relacionamento. Você pensa, cara, qual seria uma possibilidade de eu tentar resolucionar essa dificuldade, esse conflito que eu estou no meu relacionamento, sabendo que isso me gerou estresse e que esse estresse me gerou uma recaída. E aí, a partir do momento que você adapta esse comportamento, você volta de novo, recomeça novamente no processo de emagrecimento. E é isso. E é o que eu sempre falo para os pacientes, os meus pacientes que vão para a clínica. Quando a gente começa a traçar novas metas de comportamento, adaptações de comportamento, não quer dizer que vai dar certo, porque a gente está em tentativas. Vocês estão construindo, descobrindo um mundo novo. Então vocês podem tomar uma decisão, adaptar um novo comportamento e errar também. Não necessariamente esse comportamento vai ser o mais assertivo. Quando a gente pensa nesse cenário que essa mulher teve uma recaída porque ela estava com um acúmulo de estresse. E esse acúmulo de estresse vem por conta do relacionamento. E ela encontra um meio de resolução disso. E ela encontra esse novo meio de resolução. E acaba não dando certo. Tá ok. A partir disso, eu vou tentar outros meios de adaptações, outros novos comportamentos, outros novos recursos. E o caminho é esse. A verdade é que a nossa vida é uma tentativa sempre de querer acertar. A gente está sempre em busca de acertar. Então, eu estou em busca de acertar nas minhas relações, eu estou em busca de acertar na minha relação comigo mesma, eu estou em busca de acertar as minhas relações e todas as outras questões profissionais na minha vida. O que a gente não pode é desistir. A gente sempre desiste de tentar, a gente sempre desiste da mudança, a gente sempre desiste da transformação, a gente sempre vai desistindo. Aí a gente desiste do processo de emagrecimento, desiste da dieta, desiste do treino. E aí o desistir, que resolução que traz na sua vida? Qual resolução a longo prazo traz na sua vida em desistir? Eu vejo muitas pessoas que se acostumam com estresse. Minha vida é assim mesmo, é estressante, é uma carga muito grande, é assim mesmo. Tá, mas pensando a longo prazo, que resolução que vai trazer na sua vida você se acomodar e se acostumar com as coisas que te causam conflitos? Qual a resolução e mudança que vai trazer na sua vida você se acostumar com o seu relacionamento da forma que está? Qual mudança que vai trazer na sua vida você simplesmente abrir mão de uma mudança de vida profissional? Uma mudança de vida, uma qualidade de vida a longo prazo, o que isso vai te beneficiar, o que isso vai te transformar?
O que os nossos comportamentos naturalmente faz é tentar desistir, largar a mão e soltar tudo. Mas, na verdade, a gente precisa entrar nesse recurso de tentativas. Eu tentei o plano A não deu certo, ok, isso é natural. Eu estou construindo novos comportamentos. Então, eu vou para o plano B, eu vou para o plano C, eu vou para o plano D e eu vou caminhando. E cada plano que eu vou fazendo e não dá certo, é uma nova aprendizagem, é uma nova experiência, é um novo mundo que eu conheço. Todas as vivências na nossa vida são importantes e são válidas. Não só as vivências boas, mas as frustrantes também. As que saem do controle também. Elas são válidas, porque nos amadurece, nos faz crescer, nos faz desenvolver, nos faz a ter novos comportamentos, novas visões sobre o mundo. A gente amadurece não é por conta das coisas boas que acontecem na nossa vida, também, mas a gente amadurece por muita porrada aí que a gente leva da vida. Muita coisa que a gente tenta não dar certo. Aí que a gente amadurece, aí que a gente aprende. Mas foi necessário, foi necessário. Olha para a sua história de vida. Se você não tivesse vivenciado tudo que você viveu na sua história de vida, aonde você estaria? Quem você seria? Aonde você chegaria? Será que você estaria no mesmo lugar? Você teria as mesmas pessoas? Você teria conquistado as mesmas coisas? Então tem muitas coisas que a gente precisa passar, a gente precisa vivenciar e tentar absorver algo de bom que traz nisso. A função disso é importante, eu preciso vivenciar. Então, as frustrações, as recaídas são importantes também. Porque quando a gente ativa o radar aqui, o porquê eu recaí, porquê eu tropecei novamente, isso vai me gerar novos comportamentos. Aí você pode falar pra mim, Rafael, mas eu fico sempre na recaída. Faz anos que eu tô na recaída, mas às vezes porque você não parou para refletir e se questionar o que tem levado, o que tem causado essas recaídas. A gente muda o nosso comportamento quando a gente entra no processo de investigação e de questionamento. O porquê eu me comporto dessa forma? O que me causa isso? O que desperta esse sentimento? O que desperta essa emoção? O que desperta essa sensação? A partir do momento que a gente vai tendo essas respostas, isso vai moldando o nosso comportamento. E aquilo que vocês recaíam tanto, hoje não recai mais. Um exemplo clássico nisso é, por exemplo, no relacionamento, quando casa. Os primeiros anos aí de casamento é umas brigas, às vezes tão boba. E hoje as pessoas aí com anos de casamento, olha e pronto, isso já não é mais motivo de briga, isso não é mais motivo de discussão. E olha para trás, nossa, que coisa boba que a gente discutia, que coisa boba a gente brigava. Mas por quê? Eu tive novas adaptações, eu tive novos comportamentos, novos recursos a partir dos conflitos, e isso foi me moldando. No processo de emagrecimento não é diferente. Os conflitos que vocês forem passando, as dificuldades que vocês forem enfrentando, o que eu preciso? Analisar, identificar, refletir e a partir daí mudar os meus comportamentos. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional é isso. Eu pego aquilo que eu estou sentindo e eu coloco uma função naquilo. Eu identifico, eu trabalho, eu reflito, eu analiso. Vamos lá, deixa eu ler. Aqui podem ir mandando perguntas, podem ir mandando vivências, experiências, que a gente possa passar esse momento aí de diálogo e troca. Muito bom. A B falou, as tentativas trazem consigo muito aprendizado. Exatamente. A gente aprende errando, gente. A gente aprende errando. Eu vejo muitas mulheres em processo aí de emagrecimento não querendo errar, não querendo ter recaída, não querendo falhar. Tá, mas se você não vencer isso, você não vai aprender. A questão é essa. Eu preciso fazer algo com aquilo que eu vivencio. Se eu errei, cara, eu preciso absorver. Se eu falhei, eu preciso absorver algo de importante nisso. E é isso que vai mudando o meu comportamento. Não muda o seu comportamento quando você erra, quando você falha e você se culpa.
Aí o momento que você fica se culpando, entra num estado de vitimização e aí você não evolui, você não cresce, você fica sempre errando. É aquelas pessoas que estão aí há 20 anos persistindo no mesmo erro. Porque está numa posição de vitimização. Ah, eu sou culpada. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou sempre assim. Ah, eu nasci para sofrer. Parece que na minha vida nada dá certo. Não, mas espera aí, qual que é a sua responsabilização em relação a isso? Cadê a sua responsabilização sobre aquilo que você se queixa? A gente precisa se autorresponsabilizar sobre o que nós estamos passando e sobre o que nós estamos vivendo. Ficar numa posição de vítima, de vitimização, isso não leva a gente a crescimento, não leva a gente a evolução. Cara, eu tô sofrendo, tá passando por dificuldade, eu tô tendo recaída, e é isso. Eu preciso adaptar os meus comportamentos. Oi, Edvânia, boa tarde, saudades. Ó, a B falou: parar para questionar a nós mesmos. Isso daí. Questionamento é um ponto principal. Se auto-questionar. Ó, isso a gente faz na terapia. Conheci e enxerguei a mim mesma. Esse olhar para dentro. Perfeito. Ó, a Pri falou: identificar a causa é o caminho. Só assim sabemos que rumo e que atitude ter. Falou algo principal: identificar a causa. Se algo está acontecendo na minha vida, algo difícil, algo frustrante ou algo que me leva a desistir do processo de emagrecimento, eu preciso identificar a causa e não se autorrotular como incapaz, não se autorrotular como insuficiente, não se autorrotular como não consigo e é sempre assim, eu sempre eu. Não, eu vou parar de ter esse discurso e eu vou ativar o modo detetive. É algo que eu falo muito para os meus pacientes. Fulano, vamos ativar o modo detetive. Vamos identificar quais influências, o que levou você a ter esse comportamento. Quais foram as influências que levaram vocês a desistir do processo de emagrecimento? Reflitam aí com vocês. O que influencia vocês a desistirem do processo de emagrecimento? E outra, o que influencia também vocês a comerem de forma incontrolável? O que influencia? Aí eu já até escuto, parece que eu já até leio a mente as pessoas falando: a ansiedade, é o clássico. A ansiedade. Tá, então eu faço outra pergunta para você. O que tem influenciado a ansiedade na sua vida? O que tem te causado ansiedade? Aonde que desperta a ansiedade em você? Em que momento? Quando? Porque eu sei que eu não preciso anular a ansiedade na minha vida. Então eu vejo que a ansiedade não é a culpada em si. Antes da ansiedade, tem outros fatores. Então são esses fatores que eu preciso refletir, esses fatores que eu preciso analisar, esses fatores que eu preciso entrar em contato. Gente, inteligência emocional é isso, sabe? A diferença de uma pessoa que não possui inteligência emocional e uma pessoa que possui a inteligência emocional é clássica, é essa. A mulher que está em busca de emagrecimento e ela não desenvolve a inteligência emocional, ela vai comer pelas emoções, então ela está ansiosa, ela come, ela está triste, ela come, ela está nervosa, ela come, ela está sobrecarregada, ela come, ela está feliz, come também, e é isso. Depois do comer, vem o sentimento de culpa. Então ela se culpa, ela se acha inferior, ela se acha incapaz, ela tem os pensamentos de que ela não dá conta, que ela não consegue, ou que ela não nasceu para isso, que a vida é difícil mesmo para ela. Esse é um histórico de uma mulher que ela não tem desenvolvido a inteligência emocional. E aí vocês que estão aí na live começam a analisar o comportamento de vocês. O quanto que está aí a inteligência emocional de vocês desenvolvida. Agora, uma mulher que ela tem a inteligência emocional desenvolvida, o momento em que ela se sente triste, ela para e ela se questiona: o porquê eu estou triste? Onde surgiu essa tristeza? Quando que começou? E o que eu posso fazer para modificar isso, para melhorar isso, para desenvolver isso? Por que eu estou ansiosa? Onde surgiu? Quando começou?
e o que eu posso fazer para melhorar isso, para desenvolver. A pessoa que tem inteligência emocional, ao invés de anular o que ela está sentindo, ela reflete sobre o que ela sente. Ela reflete, ela analisa, ela identifica e tenta traçar novos comportamentos, novos planos de ações. E eu digo aqui para vocês, traçar novos planos de ações e traçar novos comportamentos não necessariamente é a chave de sucesso já na primeira vez. Você pode traçar um plano aí e não dá tão certo assim, mas eu vou tentar novamente. Eu vou traçar outro plano, eu vou traçar outra meta, eu vou traçar outra perspectiva. Essa é a diferença principal de uma mulher que está em busca do emagrecimento e tem a inteligência emocional. Então reflitam aí para vocês como anda a inteligência emocional em si de vocês. É um parâmetro aí muito interessante. Vamos ver. A Pri falou, identificar é a causa do caminho, só assim sabemos que rumo e que atitude ter, então estar mais consciente cada vez mais. A Débora falou, verdade, a gente começa querendo e pensa que vai ser perfeito, né? É o tanto que eu falo sobre a idealização. A idealização eu falei na live passada. O quanto que a gente idealiza relacionamento, a gente idealiza vida profissional, a gente idealiza situações, a gente idealiza o processo de emagrecimento, a gente está sempre idealizando. E se não for nessa idealização que a gente pensa, não acontecer da mesma forma, não acontecer da mesma maneira, a gente se frustra com isso e já desiste desse processo. Na verdade, as coisas não vão ser perfeitas e nem deve ser perfeita. As coisas precisam mesmo ser dificultosas, porque a gente desenvolve e adquire novos recursos a partir da dificuldade. Analisa aí na vida de vocês coisas que foram necessárias vocês passarem para chegar onde vocês estão. Coisas que foram necessárias de vocês passarem e vivenciarem para ter características únicas e próprias que vocês possuem. Isso é clássico. A Pri falou. As minhas crianças viu sua live. Nossa, tô feliz. Quando estão comendo e querem comer muito, eles falam, o tio Rafa ensinou. Será fome emocional ou fome física? Ah, que gracinha, Pri. Acho o máximo. Já estão aprendendo. Que legal. Muito bom. E é exatamente isso. Ensinar cada vez mais o desenvolvimento emocional, a inteligência emocional. Eu questionar sobre as minhas emoções e não ir de forma inconsciente. Tem um autor na psicologia que fala exatamente sobre isso. Ele fala basicamente assim, Freud, ele fala basicamente assim, até você se tornar consciente, que seria sobre os seus comportamentos, você vai dirigir a sua vida pensando que foi o destino. E isso é clássico. Quantas coisas que a gente pensa que foi o destino? Hoje a minha vida é assim, foi o destino. O destino é esse. Na verdade, não tem nada de destino, gente. Não tem nada de destino. Hoje vocês são e vocês estão por conta de várias influências que vocês vivenciaram. Não é destino. É comportamento, é pensamento, é emoção, é sentimento. Tudo isso rege a sua vida, as suas vivências, a sua história. É isso que gera aonde você vai chegar e aonde você está. Então, assim, aonde você está agora e aonde você quer chegar até o final do ano, aonde eu encontro todos esses recursos? É dentro de você, porque você já possui. Você possui muita coisa. Você possui capacidade, você possui história de vida, você possui habilidades, você possui força e você possui dificuldades também, que essas dificuldades que vai ajudar e contribuir a você crescer, a ir para outro patamar. É tão interessante isso, porque a todo momento a gente quer modificar os nossos defeitos, as nossas dificuldades, a gente sempre quer eliminar da nossa vida.
mas o quanto que as nossas dificuldades nos levam a desenvolver algo diferente, a crescer. Para quem me conhece, a Pri, Betânia, o pessoal aí, Jalon, que me conhece, eu sempre fui muito mais tímido de falar socialmente, de poder me expor e tudo mais. Sempre fui mais reservadão, quieto no meu canto, nunca fui de falar muito, de conversar e tudo mais. Só que a verdade é que hoje eu tenho esse domínio de poder falar, de poder levar a minha mensagem, foi por conta disso que eu vivenciei. Porque foi isso, foi esse medo, foi a insegurança que fez eu me desenvolver. Chegou um momento, minha insegurança me segurou assim e falou, você vai agora ou você fica. Então, quanto que é necessário a gente olhar as nossas incapacidades, os nossos pontos vulneráveis e pensar o quanto que ao mesmo tempo elas podem nos contribuir e podem nos sacudir para a gente atingir um outro patamar, para a gente desenvolver, para a gente crescer, para a gente amadurecer. A inteligência emocional é isso. Eu não tento anular as coisas da minha vida, eu não tento anular aquilo que eu sinto, eu não tento anular as minhas vivências, mas eu coloco uma função, eu atribuo uma função a tudo que se passa na minha vida e no meu mundo externo. Até as dificuldades. Até a recaída, eu atribuo uma função na recaída. Tá, recaída. Qual é a contribuição? No que você pode me ajudar para eu emagrecer? Começa a questionar sobre isso. A sua ansiedade, começa a questionar sobre a sua ansiedade. Tá, ansiedade, beleza. No que você pode contribuir e me ajudar no emagrecimento? E aí você começa a moldar, começa a adaptar, começa a ter uma nova transformação. Certo? Oi, Joyce. Boa tarde. Saudades também de você. A Joyce é um exemplo aí, ó, legal, de inteligência emocional. Estava aí no nosso grupo de desafio do Emagreça e pôde mostrar isso definitivamente. O quanto que tem esse recurso e essa capacidade de gerenciar as emoções e sentimentos. Então, é isso que eu trago para vocês para o desenvolvimento da inteligência emocional. Primeiro, eu preciso reconhecer as minhas emoções. Eu preciso identificar aquilo que eu estou sentindo. Eu preciso ter uma noção sobre isso. É algo que a gente vê muito. Por exemplo, vou usar o exemplo aí de mães. As mães, às vezes quando tá um pouco mais nervosa, e aí tá gritando, tá mais brava e tal, e aí os filhos ou o marido fala assim, pô, caramba, você tá um pouco nervosa, você tá muito estressada. E aí depois disso, que vira uma chavinha na sua cabeça e você analisa e fala, nossa gente, será que eu tô mesmo? Identificar as suas emoções é isso. Você observar para dentro de si o que tem impulsionado os seus comportamentos. O que tem levado você a se comportar de tal forma. Qual a emoção que tem desencadeado certos comportamentos para mim. Então eu tenho que ter essa noção. Como que eu estou? Hoje eu estou triste, hoje eu estou feliz, hoje eu estou um pouco ansiosa, hoje eu estou um pouco com medo. Que tipo de emoção? Tem até um diário, eu acho bastante legal, tem um diário das emoções. E aí nesse diário das emoções, tá lá, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí na frente tem todas as emoções. E cada dia você vai assinalando lá quais foram as emoções que você sentiu no decorrer do dia. E aí quando chega no final da semana, você olha o parâmetro inteiro. Quais foram as emoções que predeterminou, que mais estava em ênfase durante a sua semana. É algo aí legal, estava lembrando, eu posso disponibilizar esse diário aí das emoções para vocês. Olha aí, na live jogando algo aí gratuito. Diário das emoções. Eu vou ver se essa semana eu disponibilizo e coloco como essa meta da semana. Vocês, durante a semana, identificar quais emoções que têm mais aparecido, quais emoções vocês têm mais vivenciado no decorrer do dia. E aí no final da semana vocês olham lá e vê quais emoções que mais estiveram presentes. Por que é importante a gente identificar as nossas emoções? Porque a gente só muda o nosso comportamento quando a gente sabe o que a gente está sentindo. Então se você olha lá, que você passou a semana com a maior emoção que predominou, foi a raiva,
E aí, durante o dia, você não estava nem percebendo isso. Você estava mais, durante a semana, com mais raiva, por exemplo. Chega no final de semana, você tem esse olhar, caramba, eu tô vendo aqui que o que mais predominou foi a raiva em si. Vocês conseguem mudar esse comportamento na próxima semana, porque isso está de forma consciente. Vocês têm a consciência sobre isso. Aí aqueles momentos que vocês param para refletir. Nossa, beleza, o que eu posso fazer semana que vem para eu não ficar tão estressado assim, para eu não ficar com tanta raiva assim? Então, por isso que é interessante a gente identificar as nossas emoções. O que eu estou sentindo, conseguir nomear. É raiva, é tristeza, é ansiedade, é angústia, é medo, é preocupação. Vocês precisam identificar. A gente só muda o nosso comportamento quando a gente identifica e nomeia o que nós estamos sentindo. Porque aí a gente parte para o segundo parâmetro da inteligência emocional, que é lidar com as emoções. Então, cada sentimento que vocês têm vai ser uma forma diferente de lidar com essas emoções. Então, se você passou a semana aí um pouco mais triste, vai ser uma maneira de você lidar com essa emoção. Você vai refletir o que tem causado a tristeza em você, o que tem desencadeado. Se é a raiva, é outro contexto, é outro parâmetro que desencadeou, e aí você vai ter novos meios de lidar com essas emoções. Por isso que é importante a gente identificar as nossas emoções e não categorizar como uma coisa só. Eu vejo mulheres aí no processo de emagrecimento que tudo é ansiedade. Ela nomeia tudo ansiedade. É sempre ansiedade. O que te atrapalha emagrecer? Ansiedade. O que te faz comer muito? Ansiedade. O que te faz parar de praticar atividade física? Ansiedade. Não, cara, pera, nem tudo é ansiedade. Você está nomeando tudo como ansiedade. Você precisa ter um olhar para dentro de si e se questionar o que eu estou sentindo. Porque nem tudo é ansiedade. E eu jogo aqui dados para vocês muito interessante que, por mais que seja popular aí falando sobre ansiedade e emagrecimento, mas o fator que mais leva as pessoas a desistirem do processo de emagrecimento e comer muito na fome emocional não é a ansiedade. É outra coisa. Quem chuta aí? Depois joga aí um outro chute pra gente ver quem acerta. Um dos fatores que mais levam as mulheres, não só as mulheres, os homens, todo mundo, a comerem para alimentar suas emoções na fome emocional não é a ansiedade. É outro fator. É outro fator. O que acontece é que muitas pessoas só nomeiam ansiedade. Tudo é ansiedade. Não, não é. Tem várias outras emoções. E por isso que é tão importante a gente identificar as nossas emoções, nomear, porque a partir daí a gente consegue ter novos comportamentos. Deixa eu ver o que a Vanessa falou. Ai, meu Deus. Rafa, sempre fui muito nervosa. Praticamente não tenho paciência. Isso interfere muito no meu dia a dia. Como controlar esse nervosismo? A Vanessa falou muito sobre essa questão do nervosismo, que ela sempre foi muito estressada e tudo mais. Primeiro, Vanessa, você identificar quando na sua vida que surgiu esse estresse em si. É algo que você vivenciou por influências familiares. Então, na sua história de vida, você vivenciou ambientes um pouco mais estressantes. Não precisa responder aqui. É mais essa questão para você ir se autoanalisando. Então, você vivenciou um lar que ele era um pouco mais estressante, já era um pouco mais enfatizado. Isso é um ponto para você analisar. Ou se não, entra também a questão genética. É comprovado cientificamente que tem a predisposição genética de pessoas serem um pouco mais nervosas, um pouco mais irritadas, com o temperamento um pouco mais aguçado, eu diria. Então, vem por genética, olha os seus familiares, como são, os pais dos seus pais, como que eram, a mãe dos seus pais, como que era, você identificando se vem fatores também genéticos. Outras coisas que também pode desenvolver muito essa questão do estresse
mulheres, pessoas que guardam muito as coisas para si. Então, eu sempre estou adaptando o meu comportamento para não irritar o outro. Eu estou sempre adaptando o meu comportamento para não decepcionar o outro. Então, eu penso mais no outro do que em mim. Tem muitas coisas que eu deixo de falar, eu finjo que está tudo bem para o outro não saber. Então, isso vai virando um acúmulo também emocional e isso você vai externalizando de alguma forma. Por isso que é tão importante, Vanessa, o autoconhecimento, que você vai olhar para dentro de si e vai começar a identificar quais foram as influências em si que levou você a ter esse padrão de comportamento. Você vai começar a mudar a partir do momento que você identifica isso. E começar a ter técnicas. No momento que eu estou estressada, eu preciso identificar o porquê eu estou estressada e quais são outras resoluções que eu posso fazer nesse momento em si, do estresse. Então, eu estou muito estressada, por exemplo, com alguém dentro de casa. Beleza, estou muito estressada com alguém dentro de casa. O problema em si não é nem muito o seu estresse, mas é a forma que você expressa e manifesta esse estresse. Porque se você é um pouco mais nervosa, isso é uma emoção que você tem. É algo seu. Então, é muito mais você, ao invés de você anular isso, eu não posso ser estressada, você começar a ter novos comportamentos. Como geralmente eu expresso os meus momentos de nervosismo? É como? Então, quais são os novos comportamentos que eu posso ter nesse momento de nervosismo? Então, eu não vou ficar fazendo força para eu ficar calma e ficar zen. Eu preciso encontrar outros recursos. Então, se eu sempre grito, então no estresse eu estou gritando com outra pessoa, eu vou me autoanalisar. Cara, eu estou estressada, qual é o outro comportamento que eu posso fazer para o outro me ouvir? Porque o gritar é um ato de querer que o outro te escute, de que o outro te ouça. Então, se eu não quero gritar, qual outro comportamento que eu posso fazer para o outro me ouvir, para o outro prestar atenção no que eu estou falando? Então, você criar novos comportamentos a partir do seu estresse, a partir da forma que você se manifesta. Então, pega uma folha e um papel, escreve lá, estresse. Formas que eu manifesto o estresse. Aí você lista tudo lá. Eu grito, eu bato a porta, eu choro, eu faço N coisas. E aí você, na outra parte da folha, escreve lá, estresse, novos comportamentos que eu posso ter no meio do estresse. Então você vê que você não precisa anular o estresse, mas a forma que você se comporta. E no momento que você vai tendo novos comportamentos, o seu nível de estresse vai diminuindo cada vez mais. Então é uma questão para você ir pensando. Vamos ver quem acertou. A Débora acertou. O estresse. O estresse é um dos maiores fatores que leva as pessoas a se alimentarem pela fome emocional. É o estresse. Ele vai muito mais além da ansiedade. Então, por isso que é importante a gente identificar o que nos desencadeia, o que a gente está sentindo, o que a gente está vivendo, qual emoção, e a partir daí a gente traçar novos comportamentos e novos recursos. Certo? É isso. Eu agradeço muito a participação de cada uma que esteve aqui comigo nessa live. Um grande abraço para vocês. Vou disponibilizar aí o diário das emoções no decorrer aí dessa semana e a gente vai junto. Eu aguardo vocês no próximo sábado na nossa live, tá bom? Um grande abraço, bom final de semana e tchau, tchau.